Olá, boa noite. Estamos agora aqui começando mais uma live do Instituto Barini. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com vocês a respeito de um assunto que me é muito caro, que é a fertilização in vitro. Eu vou aguardar um pouquinho para que as pessoas possam ir chegando e a gente possa então começar a nossa conversa. Lembrando a vocês que o Instituto Barini é uma união de clínicas e profissionais interessados na saúde, não só do homem como da mulher, profissionais interessados na área de nutrição, fisioterapia, de psicologia, de medicina, obviamente, né? Medicina da mulher, ginecologia, obstetrícia, reprodução humana, imunologia da reprodução, acupuntura, medicina do estilo de vida, e todos nós temos nos dedicado a estudar e propiciar a todos os nossos pacientes serviços de alta qualidade, com o que há de melhor e de ponta em termos de investigação e tratamento. O tema que a gente escolheu hoje, então, que seria o que seria necessário para se obter um sucesso numa fertilização in vitro. Isso é uma coisa muito, parece muito ambicioso falar sobre isso, mas é justamente aquilo que a gente busca, né, quando pensa num tratamento de fertilização in vitro. Primeiro, é importante se chegar à conclusão que a fertilização é necessária, né, e que ela vai ser realmente aquilo que vai ser importante para se obter como tratamento, como resultado para aquele casal que está procurando atendimento, que está procurando gravidez, né? Seja ele um casal homoafetivo, seja ele um casal tradicional, né? E, obviamente, nós sempre buscamos, de qualquer maneira, aquilo que há de melhor para oferecer. E o que seria isso? O que é de melhor, né? O que a gente pode falar? Eu costumo dizer que, por uma fertilização in vitro poder ter sucesso, é importantíssimo que a gente pense que é preciso que a gente tenha pelo menos 3 coisas em vista. A primeira delas, nós vamos precisar de um bom embrião, né? Sem um bom embrião não existe gravidez, não existe fertilização in vitro. Segundo, nós vamos precisar de um bom ambiente para receber esse embrião, que é um bom endométrio, que inclui todas as características hormonais, as características imunológicas, as características que nós vamos buscar em termos de procedimentos para obter um bom resultado, né? E, por último, a gente tem que pensar naquilo que seria o todo, né, deste ambiente que vai receber esse embrião, que é o corpo da mulher, né? Como é que está esse corpo preparado, como é que está esse ambiente que vai se refletir naquilo que vai se manifestar dentro do útero como um ambiente, como um microambiente para aquela gravidez. Então vamos destrinchar um pouquinho essa história toda. Como é que a gente fala? Bom, vamos conseguir um bom embrião. Ok. Qual que é esse processo? Como é que acontece isso? Bom, o bom embrião ele vai depender, obviamente, das características genéticas do casal, de quem forneceu o óvulo e quem fornecer o espermatozoide. E para avaliar essas condições, nós precisamos ter uma noção, primeiro, se existe alguma questão genética que possa impedir que essas pessoas forneçam gametas, né, forneçam óvulos e espermatozoides de qualidade adequada. Quando a gente pensa na mulher, o que a gente propõe de investigação é um cariótipo, é um exame super simples e é um exame que, obviamente, um exame de sangue que com pouco tempo a gente consegue obter um resultado para saber se o patrimônio genético, o patrimônio cromossômico desta mulher é normal. E no homem, como é que a gente faz? Bom, no homem não é só isso, né? Porque o homem, além da gente estudar também o patrimônio genético, que a gente chama então de cariótipo, né, que é o que a gente pede para o casal, nós precisamos aprofundar um pouco mais a qualidade dos seus espermatozoides. Claro que então é preciso que ele tenha um espermograma que nos dê essa garantia, né, desse estudo
e esse espermograma precisa ser feito num laboratório que tenha a capacidade técnica para avaliar como que como é que estão representados esses espermatozoides, né? Qual que é a quantidade de espermatozoides geral que essa pessoa tem, qual que é a motilidade que esses espermatozoides vão apresentar. E também uma coisa muito importante que é o que nós chamamos de morfologia de Kruger. O que é essa morfologia de Kruger, né? Por que a gente se debate tanto sobre isso? A morfologia de Kruger é importante porque ela define exatamente as proporções e o tamanho e a forma que deve ter o espermatozoide que tem capacidade de fecundação. A gente brinca, né, que os homens produzem uma grande quantidade de espermatozoides a cada vez que eles têm uma ejaculação, né? São milhões e milhões e tal. Mas a grande maioria desses espermatozoides serve apenas para proteger um pequeno grupo que esse sim vai ter capacidade fecundante. Porque aqueles espermatozoides que entram em contato com a parte externa da gota espermática, né, que entra em contato com o ambiente vaginal, esses espermatozoides vão se perder ao longo do caminho, porque eles não suportam a acidez vaginal. Então, só aqueles espermatozoides que consigam atingir o muco cervical vão ser aqueles que vão ter capacidade de atravessar todo o processo e o trajeto que corresponde, então, ao comprimento do colo uterino, ao comprimento todo do útero, da trompa, e lá no finalzinho da trompa é que ele vai encontrar o óvulo para que ocorra a fecundação. E esses são os espermatozoides que vão ter capacidade fecundante, então. A gente brinca, né? Esses são os caras, né? Aqueles que têm realmente o processo, né? e a carga genética toda necessária para que possam fornecer uma gravidez. Porém, é muito importante a gente tentar imaginar o que está dentro do espermatozoide. O que é o espermatozoide? Ele é um pacotinho do DNA, é um pacotinho da carga genética do marido que precisa em algum momento encontrar com o óvulo da mulher. E se a gente não conseguir entender que podem acontecer alterações no nível molecular do espermatozoide, né, nas características genéticas dos espermatozoides, né, nós podemos de repente ter todo um processo desperdiçado. Porque quando chegar no final lá do tratamento, de repente a gente pode ter uma evolução ruim dos embriões e no fim pode ser que isso aí esteja, na verdade, responsabilizado por uma qualidade espermática ruim. E o que mais que a gente pode fazer então? É fazer um estudo chamado de fragmentação do DNA espermático. O que é essa fragmentação? Como eu disse, o espermatozoide ele tem dentro de si uma fita do DNA, exatamente a carga genética do marido. E essa fita pode, através de um processo de envelhecimento, se quebrar, se fragmentar. Por isso que a gente chama de fragmentação do DNA espermático. E na natureza ocorre uma porcentagem, ao redor de até 20% na maioria dos serviços, né, dos laboratórios, se considera normal, que até 20% de fragmentação desse DNA espermático é aceitável e normal, é uma coisa que é uma ocorrência normal. E alguns homens, por questões próprias ou por questões de alimentação, de hábitos de vida, eventualmente até de questões mais anatômicas, né, por exemplo, da presença de varizes na bolsa escrotal, eles podem ter um aumento significativo dessa fragmentação. E tudo isso pode ser tratado e pode ser melhorado. E se a gente não consegue melhorar e não consegue tratar, os nossos amigos andrologistas têm a capacidade de, eventualmente, até fornecer e oferecer um tratamento diferente, que ao invés do homem colher então, o material dele por masturbação, que é a coisa mais habitual nos serviços aí de fertilização in vitro, pode ser realizada, então, eventualmente, ou uma punção testicular, uma punção do epidídimo para coletar espermatozoides com uma melhor qualidade e, com isso, aumentar em muito as perspectivas de que uma gravidez venha a ter um sucesso. Então, lembre-se que, geneticamente, a gente avalia a mulher basicamente por um estudo do seu cariótipo. O homem, além do cariótipo, ele precisa de uma avaliação mais aprofundada do espermatozoide. Bom, mas aí tem um problema importante. A gente sabe que as mulheres, de acordo com a sua idade, elas sofrem um processo de envelhecimento dos seus óvulos mais significativo do que os homens. Infelizmente, a natureza não foi muito legal com as mulheres nesse aspecto. E as mulheres, quando elas se aproximam do final da sua fase de vida reprodutiva,
né? Elas vão diminuindo aquilo que nós costumamos chamar de reserva ovariana, que seria mais ou menos se imaginar o que a mulher tem ainda de capacidade em termos de produção de folículos para poder conseguir uma gravidez. Desculpem. E essa reserva, então, quando ela vai se reduzindo ao longo do tempo, também ocorre um processo de piora da qualidade desses folículos, desses óvulos que essa mulher é capaz de produzir. E, infelizmente, as mulheres nascem com uma quantidade finita de óvulos. Os óvulos que a mulher tem ao longo da vida, ela está determinada, esse processo está determinado quando a mulher foi gerada dentro do útero da sua mãe. Então, lá no comecinho da vida é que existe uma seleção de uma quantidade de células que no futuro virão a ser os folículos dentro dos ovários dessas mulheres. E se calcula que isso vai se perdendo ao longo do tempo, especialmente quando chega na fase após os 40 anos, há uma tendência maior de que haja uma queda significativa nessa reserva, e isto também se acompanha muitas vezes de uma queda na qualidade desses óvulos. Por isso que a gente busca sempre alertar as mulheres para não deixar para muito tarde a tentativa de gravidez, porque isso gera muitas dificuldades para conseguir uma gestação viável, justamente porque há um envelhecimento folicular e é uma redução importante na quantidade de folículos que a gente consegue recuperar. Bom, e aí, se a gente já tem um embrião, o que mais a gente precisa fazer então para ter um bom endométrio? Como é que a gente vai conseguir um bom endométrio? Bom, a gente precisa ter certeza de que esse endométrio não tem nenhuma doença, não tem nenhum problema dentro dele. E a gente começa essa investigação através de um exame de imagem, que é o ultrassom transvaginal. O ultrassom consegue dizer para a gente, pelo menos, se o endométrio está homogêneo, se não existe nenhuma patologia, não existe nenhum pólipo, nenhum aspecto de nenhuma lesão, nenhum mioma que esteja adentrando a cavidade uterina, que seriam pequenos tumores benignos que crescem na parede do útero e podem deformar a cavidade do útero. E outras mulheres também que têm algo que nós chamamos de adenomiose, que é uma endometriose da parede do útero. Então são questões que a gente de cara já tem como avaliar através de um exame de ultrassom. Outras vezes, e muitas vezes na verdade, nós vamos buscar uma coisa mais segura do que só uma imagem de ultrassom, que é uma imagem visual realmente. Adentrar a cavidade do útero, com um exame que se chama histeroscopia, ou videohisteroscopia, que é exatamente colocar dentro da cavidade uterina, através do colo do útero, pela via vaginal, pelo colo do útero, você entra dentro do útero com uma ótica e olha o endométrio, e vê se lá dentro você tem alguma anomalia que possa interferir nesse processo. Então isso seria então a identificação de pólipos, de miomas, etc., que já podem ser tratados já ao mesmo tempo que você está fazendo esse diagnóstico. E além disso é possível se colher um pequeno fragmento, uma amostra desse tecido, e essa amostra vai nos dizer se existe também algo que, se não for confirmado já visualmente, se a gente não olhar o endométrio e ver lá uma série de pequenas alterações que nos chamem a atenção, que possa ser o que nós chamamos de uma endometrite, uma inflamação do endométrio, se a gente colher então essa amostra, essa biópsia vai nos dar muito mais dados, além daqueles dados visuais, para dizer para a gente se existe um processo inflamatório que precisa ser tratado. Então essa avaliação endometrial é muito importante, e ela vai ter uma importância significativa quando a gente chegar na hora de realmente transferir o embrião para dentro da cavidade uterina. E outro detalhe importante, por que fazer uma histeroscopia? Porque muitas vezes, após a produção de embriões lá no laboratório, quando a gente vai colocar esses embriões de volta dentro do útero, de repente a gente pode ter uma dificuldade na passagem do catéter através do canal cervical. E isso é um problema bem angustiante. Você está ali na hora da transferência do embrião, a paciente está preparada para receber um embrião, o laboratório está com o embrião pronto para te entregar e você não consegue colocar o catéter no lugar certo. E aí? Aí se cria um problema, porque se você não conseguir passar o catéter, você não vai transferir o embrião para dentro da cavidade. E nesse momento é interessante que você tenha então essa segurança de que você tem uma passagem
garantida através do canal cervical, que não exista nenhuma sinéquia, nenhuma lesão, nenhuma curvatura muito acentuada, que é outra coisa que às vezes atrapalha o processo de colocação deste catéter que vai servir como guia para a transferência embrionária, e a gente pode se ver em maus lençóis e precisar, né, às vezes, adiar a transferência, eventualmente recongelar os embriões e colocar isso para uma situação futura. Então, a avaliação da cavidade uterina ela é super importante por esse motivo. Então, a gente já falou rapidamente de como é que a gente avalia um casal que está tentando, então, produzir embriões para uma transferência embrionária, como é que a gente avalia endométrio, e agora e o corpo da mulher, né? E esse ambiente, esse todo que vai receber essa gravidez. Como é que a gente avalia? Bom, uma das coisas mais importantes é uma avaliação nutricional adequada. Hoje em dia existem nutricionistas especializadas, o Instituto tem uma nutricionista especializada nesse aspecto, e essa avaliação nutricional vai nos ajudar a estudar a necessidade ou não de, eventualmente, a suplementação com algum tipo de ou vitaminas ou outras substâncias que ajudam a melhorar a qualidade ovular, que ajudam a melhorar a resposta ao estímulo para a gente conseguir uma boa ovulação e também uma boa resposta após a transferência embrionária. É importante que a gente tenha o corpo da mulher sem aquilo que hoje em dia se convencionou a chamar, sem que ela esteja muito inflamada, né? Esse processo inflamatório realmente poderia ser uma das coisas que compromete a possibilidade de acontecer a gravidez e dessa gravidez evoluir de uma forma satisfatória, né? E então, esse é um outro passo importante, que é a avaliação nutricional. É importante que essa mulher também, eventualmente, se necessário, ela receba outros tratamentos complementares, especialmente se for o caso dela receber, por exemplo, a ajuda de uma médica acupunturista ou de um médico acupunturista que possa fazer com que ela tenha um maior equilíbrio, não, da sua questão psicológica, da sua questão mesmo do próprio corpo, do funcionamento orgânico, né? Se houver alguma questão que possa ser modificada através da acupuntura, isso melhora a qualidade do resultado pós-transferência. E, obviamente, a avaliação psicológica também é fundamental. Nós sabemos que todos esses tratamentos de fertilização, de reprodução humana, eles mobilizam profundamente a emoção dos casais, especialmente a emoção da mulher. Tem uma grande parte emocional envolvida. Eu costumo dizer que um tratamento de fertilização in vitro ele é um processo caro, né, muito caro, então ele tem um investimento financeiro grande, mas ele é um investimento emocional que eu digo que é incomensurável, né? A gente não pode imaginar o que os casais depositam num processo de fertilização in vitro, né? Todas as expectativas de se tornarem pais, expectativas de terem uma gravidez satisfatória, expectativas, né, reais quanto à evolução de uma possível gravidez e assim por diante. Então, essa é a base que a gente tem em mente quando fala a respeito de uma fertilização ter sucesso. Bom, mas aí não é só isso, né? Tem muitas outras coisas que a gente poderia falar. Eu falei no comecinho sobre como ter um bom embrião, eu disse que era importante aí a gente ter material genético bom, só que depois que a gente tem a fertilização, aqueles embriões que a gente produz, eles precisam se mostrar embriões de boa qualidade para levar uma gestação à frente. Como é que a gente avalia isso? Primeiro, pelo próprio processo evolutivo, né, dos embriões lá no laboratório, né? O que significa isso? Nós temos que observar como os embriões se comportam do ponto de vista da sua multiplicação celular, como eles se comportam em relação à sua morfologia, se existe uma fragmentação excessiva ou não, qual que é a sua celularidade, se eles têm bastante células, se eles têm poucas células, né? E isso é observado, então, existem até hoje em dia, processos que avaliam isso de uma maneira até com um apoio da informática, com o apoio de uma análise super específica, em que visualmente esses embriões são vistos em todas as fases da sua multiplicação celular, de toda a sua fase de evolução, e se quantifica o tempo que demora para que ocorram as divisões celulares
o processo de formação de todas as subdivisões das células, e muito especialmente quando chega do quarto para o quinto dia, há um fenômeno muito significativo que nós chamamos de formação do blastocisto. O que é o blastocisto? Que diabo é esse negócio aí que esses médicos falam tanto nessa coisa desse blastocisto? O blastocisto, gente, é um ponto muito marcante da vida embrionária, que é quando as células, que até aquele ponto elas ainda eram completamente indiferentes, você não conseguiria diferenciar o que é uma célula tem de diferente da outra, mas quando você atinge o estágio de blastocisto, as células combinam, olha, nós vamos ser o embrião, e as outras falam, olha, nós vamos ser a placenta. Então, imaginem uma estrutura esférica, né, que é uma bolinha, que é o embrião, ele tem esse formato, ele é como se fosse uma esfera, e que num dos cantos dessa esfera se aninham as células que vão formar o embrião. E em volta delas, né, por fora dessa estrutura toda, ficam as células que vão ser a placenta lá no futuro. E dentro dessa estrutura globular, se acumula uma quantidade de líquido, daí o nome cisto. Né? Tudo que a gente tem no nosso corpo que tem água, a gente acaba batizando colocando essa terminação de cisto, que significa que tem água, tem líquido. Então o blastocisto é isso, é uma estrutura globular que tem por fora as células que vão ser a placenta e num dos cantos dela a formação das células que vão ser o embrião. Muito bem. Quando a gente atinge esse momento, os embriões que conseguem chegar até a fase do blastocisto, eles já têm uma capacidade fecundante muito maior. Né? No passado, os tratamentos de fertilização in vitro faziam as transferências dos embriões quando eles estavam no segundo ou no terceiro dia de vida. Quando é muito cedo ainda, porque é exatamente nesse processo do terceiro para o quinto dia que os embriões dão aquele clique para dizer, olha, eu sou um bom embrião, eu sou um embrião que vai ter condição de gerar uma gravidez. E então, nesse momento que você atinge o estágio de blastocisto, você tem lá uma classificação toda que diz se o embrião tem boa qualidade ou não, mas não é uma garantia de que esse embrião seja exatamente bom e que ele vá gerar uma gestação. Então, é nesse momento que a gente fala bastante a respeito daquilo que a gente chama de biópsia embrionária, e a biópsia embrionária ela vai retirar uma pequena quantidade de células do que nós convencionamos chamar então da placenta, né, que tem um nome científico que se chama trofoectoderma, que é a parte de fora, né, o futuro trofoblasto, e essas células têm a mesma característica genética do embrioblasto, que são as células que vão formar o embrião lá na frente. Como elas têm a mesma origem genética, se a gente fizesse a pequena biópsia e analisar essas células, e a gente disser que essas células têm as suas características, a sua quantidade de cromossomos normais, nós vamos ter uma chance muito maior de que esse embrião gere uma gravidez do que quando a gente não faz a análise genética. Só para a gente ter uma ideia estatisticamente, se nós transferirmos para uma mulher 2 blastocistos de boa qualidade, nós vamos ter uma taxa de gravidez ao redor de 50%. Se nós transferirmos um embrião a que tenha sido submetido à análise genética, e a gente disser que esse embrião ele é geneticamente normal, e a gente diz no jargão médico que ele é euploide, ou seja, ele tem o número de cromossomos e a forma dos cromossomos todos normais, esse embrião vai ter 70% pelo menos de chance de gravidez. E a gente tem como melhorar ainda mais essas possibilidades estatísticas com outras coisas que eu vou falar a seguir. Então, portanto, gente, o ideal é que a gente conseguisse fazer análise genética dos embriões antes da transferência, porque isso nos garante, primeiro, que a gente só vai transferir aqueles embriões que têm maior chance de gravidez. E a gente vai evitar uma taxa de frustração muito grande de vezes que você fica fazendo transferências embrionárias uma atrás da outra até achar aquele embrião que der resultado a uma gravidez. Né? Então, pelo menos do meu ponto de vista, eu acredito, né, e eu tenho bases aí em publicações que me ajudam a pensar dessa forma, que o ideal é que a gente consiga, então, pensar em fazer a transferência embrionária após uma análise genética. Existe muita briga na literatura, vocês vão ver os congressos hoje em dia, praticamente se fala só sobre isso, existem várias sessões clínicas em que se discute se faz ou não faz análise genética, desculpem. Há uma tendência, especialmente nos autores americanos, a propor
o estudo genético antes da transferência, e os autores europeus têm mais resistência a assumir essa necessidade. São poucas as clínicas que fazem isso sistematicamente, ou que propõem mais sistematicamente a realização do estudo genético embrionário antes da transferência. O estudo genético embrionário é uma coisa que revolucionou a fertilização in vitro. E revolucionou em que sentido? Revolucionou no sentido de que, além de você conseguir definir se o embrião geneticamente é normal, é que existem algumas doenças, que a gente chama de doenças gênicas, né? Que são doenças que estão inseridas dentro dos cromossomos, são coisas assim, a um nível molecular, a gente fala, né? Que a gente consegue definir se os embriões têm ou não têm uma doença gênica. Então vamos pensar, por exemplo, num casal que tem uma doença chamada doença fibrocística. Fibrose cística. E nós queremos saber se esse embrião vai ser ou não portador dessa doença, que é uma doença que tem uma gravidade bastante significativa. É possível, então, nesse momento que se faz esse tipo de biópsia, esse tipo de estudo genético, você definir se um embrião é ou não portador da determinada mutação, que vai levar a ter uma doença gravíssima, e eventualmente selecionar para que esse embrião não seja transferido. Né? Então, esses são os níveis de estudos que são possíveis serem feitos hoje em dia. Né? Como eu disse, há controvérsias na literatura a respeito de se isso é a coisa que precisa ser feita para todo mundo, ou se só para algumas situações específicas, né, é que deveria ser realizado, mas a minha posição é que, na medida do possível, sim. Se a gente precisa fazer um procedimento de fertilização in vitro, a gente encurta o número de transferências que a gente faz para conseguir uma gravidez. O casal pode até ter uma despesa um pouco maior por realizar esse estudo genético, mas ele vai se beneficiar por realizar um menor número de transferências para conseguir uma gravidez. Então, essa é a minha visão a respeito do embrião. E do endométrio? A gente falou um pouquinho da questão do endométrio, visando apenas se existe ou não endometrite, se tem ali alguma patologia endometrial, como um pólipo de endométrio, né? Alguma outra coisa que possa interferir no processo da fertilização, uma melhoria da passagem do catéter. Mas existem coisas que a gente ainda precisa avaliar no sentido da receptividade endometrial. Né? Uma delas a gente fala que é a janela de implantação, ou seja, é o período que o endométrio está apto a receber o embrião, e a gente tem que tentar imitar esse processo quando a gente faz uma transferência de um embrião que está criopreservado para dentro do útero, de tal maneira que nós vamos colocar esse embrião dentro da cavidade num período de amadurecimento endometrial compatível com o que seria se essa mulher estivesse engravidando espontaneamente. E é isso então que se denominou como janela endometrial. Existem aí alguns trabalhos que falam a respeito de mulheres que têm um retardo no amadurecimento dessa janela, outras mulheres que têm uma antecipação nessa janela, e eventualmente, então, se você já fez pelo menos mais do que 2 transferências e não obteve sucesso, você pode então partir para um estudo da janela endometrial. Existem algumas maneiras de se fazer isso. Uma delas é um exame que foi desenvolvido por um grupo espanhol chamado o teste de Hera, que significa teste da receptividade endometrial. E esse teste vai nos dizer então se você precisa antecipar ou atrasar a transferência dos embriões de acordo com o resultado dessa avaliação. Outra coisa que é importante a gente pensar em avaliar também a nível endometrial é o bioma endometrial. O bioma está em moda para tudo hoje em dia, né? Existem mais bactérias no nosso corpo do que no nosso número de células que compõem o nosso corpo, o nosso ser. E essas células têm papéis muito significativos em termos de participar de uma série de processos bioquímicos, biológicos, né? E uma delas é o processo de implantação. Então, quando a gente estuda o bioma, é importante que esse bioma ele forneça uma estabilidade do ponto de vista
inflamatório do ponto de vista de constituição para poder receber um embrião sem que exista nenhum processo de agressão específica contra ele. Um processo que seja paralelo a uma inflamação que já está existindo no ambiente endometrial que possa comprometer aí o processo de implantação. Então, esse teste pode ser feito e, da mesma maneira que você estuda se existe uma endometrite, você estuda qual que é o bioma que está compondo essa superfície endometrial e, se necessário, você pode tratar. Né? Aí a gente lança a mão ou de procedimentos por via oral ou de procedimentos através de supositórios vaginais que contenham uma boa quantidade de lactobacilos. Né? Além disso, o que a gente pode fazer mais? Bom, nós precisamos estudar o comportamento do sistema de defesa da mulher, o comportamento imunológico dessa mulher. Né? Isso é algo que me é muito caro. Eu estudei a imunologia da reprodução praticamente há 30 anos, quando fiz o meu pós-doutorado com uma pessoa fantástica, que foi o Dr. Alan Beer. E o Dr. Alan Beer foi quem me ensinou praticamente tudo que eu sei. É claro que muitas outras coisas evoluíram desde que eu fiz esse estudo por lá. Mas, basicamente, o que nós estudamos é como é que o sistema de defesa da mulher consegue aceitar a sobrevivência de um embrião dentro do corpo dela, sendo que ele é diferente imunologicamente dela. Imunogeneticamente é diferente do corpo da mulher. A gente deve pensar o seguinte: a gente não está preparado para ter nada diferente dentro da gente. Se eu quero colocar um rim de uma outra pessoa dentro do meu corpo, esse rim vai ser rejeitado. Teoricamente, eu não vou aceitar que se faça isso comigo. O mesmo raciocínio a gente tem em relação à gravidez. Bom, mas como é que uma gravidez dá certo? Como é que ela evolui de uma maneira adequada? Então existe no processo inicial da gravidez, e isso é uma coisa que é verdade para todas as mulheres, um processo que nós chamamos de uma reação inflamatória. Toda gravidez ela se inicia com uma reação inflamatória local. Se essa reação inflamatória for muito exagerada, ela pode chegar a comprometer até o processo da implantação como do desenvolvimento embrionário. Por que a gente fala isso? Porque quando existe um processo inflamatório exagerado, o sistema de defesa produz uma substância chamada TNF. TNF é uma sigla chamada fator de necrose tumoral. E esse TNF pode comprometer a divisão celular. Então vocês podem imaginar o que significa para uma gravidez, de repente, ela tomar um banho de TNF. Né? Essas células vão ser todas impedidas de continuar se multiplicando. Se isso ocorre, nós estamos com a gravidez comprometida. Né? E então é possível se avaliar o comportamento do sistema imunológico e, inclusive, medir a proporção da resposta inflamatória que está acontecendo e em relação à resposta imunossupressora. No último congresso que a gente assistiu na Europa, em Milão, este ano, o Congresso Europeu de Imunologia, houve a apresentação de um trabalho muito incrível de um cientista chinês, um cientista de Hong Kong, que fez o seguinte estudo. Ele pegou pacientes que estavam fazendo fertilização in vitro e esse médico ele fez o seguinte: ele começou, a partir do dia da transferência, ele começou a dosar essas duas substâncias, né? O TNF, que eu falei agora, que é o fator de necrose tumoral, e também uma outra substância chamada IL-10, interleucina número 10. Essa interleucina 10, ela é a marcadora da resposta ou anti-inflamatória ou imunossupressora. E o que ele observou? As mulheres que engravidavam e que mantinham a gravidez, elas tinham uma evolução de aumento de IL-10 e uma redução do TNF. Claramente demonstrada. E aquelas mulheres que engravidavam e abortavam, tinham exatamente o inverso. Elas iniciavam com um aumento do TNF que se mantinha e o IL-10 não se manifestava, ele continuava baixo. Então isso mostrava claramente que existe um processo imunológico envolvido na aceitação ou na manutenção da gravidez. E é exatamente isso que a gente utiliza na nossa avaliação. Primeiro, como é que a gente faz? Nós fazemos um estudo do comportamento do sistema de defesa da mulher imitando uma gravidez lá no laboratório. Ora, como é que é possível isso? Nós temos no laboratório uma quantidade de células de placenta. A gente chama isso de uma cultura de placenta, um cultivo de placenta. Né?
E nós selecionamos lá determinado número de células e colocamos as células da mulher dentro dessa cultura. E nós vamos medir como que ela reage contra aquelas células. Claro que eu não tenho a gravidez dela para fazer isso, então é por isso que a gente faz esse ensaio biológico no laboratório. E lá no laboratório é o que a gente vai medir. Bom, essa paciente respondeu com X, aquela respondeu com Y, aquela com Z. Como é que elas se relacionam com o grupo que nós chamamos de grupo de mulheres normais, mulheres férteis? São mulheres que a gente fez o mesmo tipo de estudo e são mulheres que tiveram pelo menos 2 gestações, são mulheres que não tiveram abortamento e nem tinham dificuldade para engravidar. Nós consideramos isso que nós chamamos de padrão de fertilidade. Essas mulheres têm lá um determinado nível de resposta. Quando essas mulheres que a gente estuda estão muito acima desse nível que nós consideramos normal, nós classificamos esse grupo de mulheres, então, como mulheres que têm uma hiperatividade, ou uma atividade aumentada das suas células NK. NK é a sigla que significa Natural Killers, que são as células responsáveis por esse processo de identificação do que é estranho para a gente, e elas é que reagem, eventualmente, tentando eliminar essa nova gravidez que está se instalando lá. E aí alguém tem que falar para a célula NK, NK, desliga aí o seu motorzinho negativo, põe um motorzinho bom. E isso é uma adaptação que a mulher desenvolve durante a gravidez. Existe uma série de sinalizações imunológicas que chegam para a célula NK e ela então faz uma mudança no seu padrão de resposta, ela diminui a produção do interferon gama e aumenta, e do TNF, e aumenta a produção das interleucinas, né, ou do IL-10, que é o que dá a garantia para que essa gravidez continue evoluindo. Né? Bom, e o que a gente faz para aquelas mulheres que têm esse aumento da atividade NK? Existe toda uma estratégia de se fornecer, especialmente uma solução baseada numa quantidade de gordura de alta qualidade, cuja composição tem, né, dentro de si uma grande quantidade de ômega 3, ômega 6 e ômega 9, e essas substâncias em equilíbrio conseguem modificar o comportamento dessas células NK. Isso é uma coisa que a gente estudou, inclusive, até através de uma coisa chamada metabolômica. Uma aluna que a gente acompanhou no processo de doutorado na Universidade de São Francisco, aqui em Bragança Paulista, ela fez esse tipo de estudo e mostrou que há uma modificação no conteúdo lipídico intracelular. Então a lipidômica, né, a metabolômica lipídica destas células se modifica e garante que haja então uma melhora na resposta, uma modulação na resposta imunológica, de tal maneira que a gente não mexe com o sistema imune da mulher como um todo, mas muda especificamente com aquilo que a gente diz então da resposta imunológica inicial. E é isso que garante a evolução desta gravidez. Né? Então, através do uso dessas substâncias desse intralípide, nós fazemos um teste para ver se para esta paciente o intralípide funciona ou não. E é através da proporção do TNF e do IL-10 que a gente leva em consideração se a resposta está adequada ou não. Nós chamamos esse exame de perfil das citocinas intracelulares. Por isso que a gente faz essa solicitação desse perfil de citocinas junto com o estudo das células NK. E aí, se ela tiver uma boa resposta, ela vai tentar engravidar apenas com o uso desse intralípide, existe todo um protocolo adequado para isso. E se não for suficiente, a gente vai precisar pensar então na adequação e acrescentar outras substâncias que a gente tem no nosso arsenal terapêutico para poder melhorar e diminuir a resposta inflamatória e permitir que ela tenha uma evolução natural. Isso é uma coisa que tem revolucionado bastante o tratamento dessas pacientes e melhorado significativamente o número de mulheres que têm engravidado através desse tipo de abordagem. E uma outra coisa interessante que tem surgido também na literatura ultimamente e também está ganhando espaço no tratamento clínico é uma outra questão que se chama genotipagem dos receptores KIR. KIR significa receptor de imunoglobulina das células NK. Né? Esses receptores eles são classificados de acordo com a sua constituição genética em 3 tipos, 3 subtipos. Então uma mulher pode ser KIR AA, KIR AB
ou KIR-BB. O que tem esse receptor? Bom, esse receptor é o que vai fazer o contato com as características genéticas do embrião. E o embrião vai expressar, vai apresentar na sua superfície uma determinada classificação de proteínas que são chamadas de HLA-C. Então, dependendo do tipo de HLA-C, vai haver um contato com esses receptores KIR e vai haver um tipo de resposta das células NK a essa inter-relação. É como se a gente imaginasse o seguinte: a célula tem lá uma fechadura e alguém vai colocar uma chave e vai ligar um tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento pode ser uma ativação ou pode ser uma inibição. E é isso que vai determinar também uma parte do comportamento do sistema imunológico. Mas voltando ainda, o que tem a ver o HLA-C, então? Nós precisamos saber quando o marido, quando o homem e também a mulher forem portadores de determinados tipos de HLA-C, esses HLA-Cs vão se manifestar no seu embrião. E a combinação de um HLA-C tipo C2, se for combinar com um KIR-AA da mulher, é que vai dar um pouco mais de problema. Por quê? O que vai acontecer? Essa chavinha que é ativada quando existe essa combinação é uma chave que meio inativa a célula NK. Ué, mas eu não falei agora há pouco que eu não podia ter um excesso de atividade? Falei sim. Mas você não pode nem ir para um lado e nem para o outro. Você não pode ter uma atividade zero e nem uma atividade excessiva. Você tem que estar no equilíbrio da atividade. Então, a combinação do KIR-AA com o HLA-C do embrião, se ele for C2 é que é ruim. Então, quando a gente faz a tipagem do HLA, se a gente encontra uma mulher que é KIR-AB ou KIR-BB, não importa qual que vai ser o tipo de HLA-C do embrião, porque isso não vai promover nenhuma resposta negativa. A gente só tem que levar em consideração e valorizar o tipo de inter-relação entre o embrião e a mulher, quando a mulher for portadora do KIR-AA. Eu sei que é meio complicado, isso é uma coisa que está muito nova na literatura, e como é que a gente vai ainda lidar com isso? Ainda tem muita penumbra para ser revelada. Mas basicamente o que a gente usa hoje em dia são substâncias que promovem um processo maior de ativação do sistema imunológico, sem que essa ativação se transforme num excesso de atividade negativa, de atividade inflamatória. Nós usamos especialmente uma coisa que se chama fator de crescimento celular. Isso é uma substância que existe já bastante utilizada na medicina, que é para tratar mulheres que têm, ou aliás, homens também que estão enfrentando algum tipo de tratamento de câncer e que tem uma baixa quantidade de leucócitos, e eles usam então essa substância que se chama filgrastine, que é o chamado GCSF, que é o fator de crescimento celular de granulócitos. Então nós temos no nosso corpo muitos fatores de crescimento celular. Tem fator de crescimento celular para vaso sanguíneo, para pele, para tecido conjuntivo, enfim, cada tecido tem o seu. E as células brancas têm esse, que é chamado GCSF. E o GCSF tem a capacidade de aumentar a quantidade de células e promover uma modificação no comportamento celular, facilitando o processo de interação entre essa resposta negativa que poderia acontecer da interação do KIR-AA com o embrião C2. Qualquer outra resposta não vai ter nenhuma importância negativa para o processo implantacional. Bom, a gente falou bastante da questão imunológica, nós falamos bastante da questão de como ter um bom embrião, já falamos a respeito também do ambiente materno, da necessidade de uma boa avaliação nutricional, também de uma boa eventual avaliação psicológica, né? E também da necessidade eventual de tratamentos complementares, como o uso de acupuntura, por exemplo, e assim por diante. Mas
Uma outra coisa que a gente também valoriza é saber se existe ou não alguma coisa ligada a um processo de aumento da coagulação sanguínea, né? São chamadas, então, das trombofilias. O que são trombofilias? O que é isso? Trombofilia é um termo genérico que significa aumento do risco para se ter trombose, né? Então a trombofilia pode ser uma característica que a pessoa adquire ao longo da vida, ela não nasceu com aquilo, então ela é chamada de trombofilia adquirida, né? Ou ela pode ser uma trombofilia hereditária. A pessoa já nasce com algum traço genético que vai aumentar a sua probabilidade de ter uma trombose. Então, quando é que ela vai ter trombose? Bom, quando ela passar por uma situação de risco para isso. E eu costumo dizer que o importante de se saber se tem ou não trombofilia é porque você pode se proteger, né? Quem não sabe que tem trombofilia passa por situações de risco e de repente tem a trombose e já é tarde demais, você já teve o problema. E a trombose é uma coisa potencialmente de bastante risco porque ela pode levar a uma embolia, por exemplo, uma embolia pulmonar, uma embolia cerebral, e a pessoa acabar ou falecendo ou ficando com sequelas graves em função desses eventos. Mas por que tem a ver a trombofilia com a gravidez? Por que a gente está falando nisso? Bom, é importante que vocês saibam o seguinte: quando a mulher engravida, existe uma chavinha que é ligada na parte biológica, que onde está escrito lá no DNA que toda vez que uma mulher engravida, ela vai passar por uma coisa que se chama parto, vai passar por uma coisa chamada nascimento de uma criança. E aí? Esse é um momento em que existe um sangramento muito significativo. Então existe, seja lá no passado, muitas vezes, muitas mulheres já morreram, e hoje em dia ainda morrem, né, em situações aí de má assistência, especialmente em parto domiciliar, volto a falar, de hemorragia pós-parto. É um grande temor. A hemorragia pós-parto é uma situação gravíssima e que o organismo tenta se proteger dessa hemorragia aumentando a coagulação sanguínea. Então toda grávida já está correndo o risco de ter trombose. Por quê? Porque ela está com o seu sistema de coagulação aumentado. Porque ele está preparado para aquele momento em que saiu a placenta, ele tem que, promover uma coagulação daqueles vasos que estão ali no útero para evitar que exista um sangramento muito significativo e que a paciente acabe morrendo por isso, né? Ou tendo sequelas e consequências graves. Então, pensando que a gravidez já é uma situação de risco para trombose, aquelas mulheres que são portadoras de condições ou adquiridas ou hereditárias que aumentem o seu risco de ter trombose, elas precisam de uma prevenção, de uma profilaxia dessa trombose. E é por isso que a gente faz então um rastreamento dessas alterações e sugere que essas mulheres façam a sua prevenção para isso. A última coisa que eu queria falar é a respeito de algo que alguns colegas ainda não se atentaram para isso, que é a questão de como conduzir os processos de transferência embrionária. E os colegas, muitas vezes, eles têm lá os seus protocolos e transfere tal dia, põe tanto de remédio aqui, tanto de remédio ali, tanto de progesterona, eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela, mas ninguém, muitas vezes, se preocupa em seguir qual que é a resposta que esta mulher está tendo para aquele medicamento. Como é que está se comportando a quantidade de progesterona que ela está recebendo, como é que está se comportando a quantidade de estradiol que essa mulher está recebendo ou está produzindo. E isso também tem uma significação muito importante e melhora de uma maneira bárbara a qualidade dos resultados. Essa é uma coisa que eu aprendi com um grupo que eu segui na Inglaterra, né? Um grupo liderado pelo Dr. Taranisi. A clínica chama-se RAGC, né? Assisted Reproduction and Gynecology Center. Um lugar fantástico, uma pessoa muito incrível, que trabalhou inclusive com o Dr. Beer, na época que o Dr. Beer esteve na Inglaterra. E esse grupo tem assim uma atitude que eu até considero meio obsessiva-compulsiva com dosagens hormonais. Eles seguem as pacientes, às vezes até 2 vezes por dia, não só uma vez por dia, no comportamento da resposta hormonal. E com isso eu entendi que era muito importante se fazer esse tipo de avaliação, porque a clínica do Dr. Taranisi tem nada mais, nada menos do que o melhor resultado de toda a Inglaterra.
eles são conhecidos exatamente por isso, né? E eu aprendi bastante com esse grupo e é o que eu procuro, então, trazer para a nossa clínica. Muito bom. Gente, eu já falei bastante, agora eu vou tentar, então, ver que a gente tem bastante perguntas aqui para tentar responder. Eu vou precisar colocar o óculos, porque senão eu não consigo enxergar muito bem o que a gente tem aqui. A Patrícia Batista está dando os parabéns para nós aqui do Instituto Barini. Obrigado, Patrícia. A Mayra está dizendo o seguinte: ela tem 70% de NK no útero. Qual a melhor opção de tratamento? Intralípide? Já fiz 2 coitos programados, 2 inseminações sem sucesso. Tem um AMH, né, uma grande reserva ovariana. Já tem 1 ano que eu estou tentando. Olha, Mayra, se você tem essa resposta, essa quantidade de células NK na cavidade uterina, é bem provável que você também tenha uma resposta. Eu estudaria a sua resposta no teste da atividade NK e estudaria como é que você está respondendo ao intralípide, né? O intralípide certamente é uma boa opção para você, mas ele precisa ser avaliado, como é que você está respondendo a ele, porque simplesmente você tomar o intralípide pode ser que não faça nada, ou ao contrário, pode ser que até piore. A gente tem visto que algumas mulheres fazem uma reação paradoxal ao uso do intralípide. Isso é raro, mas acontece. E se você fizer uma resposta paradoxal, aí a gente vai ficar em maus lençóis, né? Se você continuar só com o intralípide. Então, é importante avaliar isso aí também. Claro que é importante saber se você tem outros componentes aí para ter, não tem engravidado até agora, você não fez uma fertilização in vitro, mas quem sabe você deve ainda passar por uma investigação um pouco mais profunda, né? A Raquel está perguntando qual é a conduta para a FIV, como ela tem diagnóstico da trombofilia com PAI1 4G. Olha, Raquel, a minha proposta é a anticoagulação profilática. Essa anticoagulação profilática, na nossa clínica, ela é feita com a associação da aspirina com a heparina de baixo peso molecular, que é o Clexane, bastante conhecido e bastante famoso, né? Existem outras drogas parecidas e semelhantes, mas o Clexane continua sendo a droga de escolha. Eu normalmente costumo iniciar a heparina no mesmo dia que a gente inicia o uso da progesterona e a aspirina desde o comecinho do ciclo. A aspirina geralmente se interrompe com 36 semanas e a heparina vai até um dia antes do parto e também a gente volta depois do parto para evitar que você tenha uma trombose no pós-parto, que também é um período muito crítico. Muitas mulheres acabam tendo trombose na fase do pós-parto e é importante a gente, então, estender essa prevenção da trombose para o período do pós-parto também. Durante a gravidez, Raquel, a gente faz um monitoramento da necessidade de se modificar a quantidade de Clexane através do uso de um resultado de exame que se chama dosagem do fator 10 ativado, o anti-XA. O anti-10 ativado é o que me diz se você está dentro da faixa, que nós chamamos da faixa de profilaxia, ou se você precisa de doses maiores para conseguir se manter nessa faixa. Ou, ao contrário, até se você está fora da faixa de profilaxia e já está com uma dose exagerada, que a gente possa até diminuir a quantidade de Clexane que você está tomando. Mas vai ser dependente disso que a gente vai trabalhar. A Ketsimara está perguntando qual a minha opinião sobre inteligência artificial automatizada, se as chances são maiores. Olha, Ketsimara, eu acredito que sim, acho que a gente está evoluindo ainda, né? Isso é uma coisa muito nova, tem uma clínica só, acho que aqui em Campinas, que tem esse tipo de procedimento. Eu acho que está muito cedo ainda para a gente acreditar que ela vai substituir completamente a biópsia embrionária, né? Ou que eu acho que ela vai complementar bastante a qualidade do estudo do embrião, né? E é promissor, sim. Eu acredito ainda que se a gente conseguisse evoluir para fazer o diagnóstico genético a partir da coleta do líquido onde o embrião está sobrevivendo, né, dentro do laboratório, seria mais legal ainda, que a gente não precisaria agredir o embrião e conseguiríamos um resultado melhor. Isso também está caminhando, mas dá para a gente ainda esperar um pouco mais de tempo para ter certeza a respeito da qualidade desses exames, né? A Lavínia está perguntando qual é o nome do exame para ver o cariótipo. Para ver o cariótipo do embrião, nós chamamos de biópsia embrionária, que é o procedimento de colher as células, que é feito pelo embriologista, e a análise genética
é chamada então de PGTA, que é análise genética pré-gestacional, né? Ou então pela técnica, a técnica mais utilizada hoje em dia chama-se NGS, né? Esse é o exame que é para se fazer no embrião. Se você está perguntando no adulto a gente usa o cariótipo com banda G, né? O cariótipo banda G é o que é utilizado tanto para o homem quanto para a mulher para se saber se existe ou não alguma alteração no patrimônio genético. A Michele está perguntando se o uso da prednisona substitui o intralípide. Eu não acredito que a prednisona sozinha tenha essa capacidade. O intralípide ele tem um efeito melhor e com muito menos efeito colateral do que o uso da prednisona. Às vezes, inclusive, a gente associa a prednisona ao intralípide, mas ela sozinha não acho que seja uma boa substituição. E você pergunta também se a candidíase recorrente pode prejudicar a FIV. Olha, se você tiver como base para ter essa candidíase recorrente uma alteração primária da sua flora vaginal, provavelmente ele deve ter também alguma consequência na sua flora intestinal, na sua flora oral, na sua flora do seu corpo todo, e aí provavelmente vai estar acontecendo também dentro do seu endométrio. Eu acredito que sim, isso pode trazer algum prejuízo. Você deveria tentar investigar por que você está tendo essa candidíase recorrente, tá? A Samantha está perguntando que ela já teve várias perdas gestacionais, fez FIV com biópsia, o beta positivo não evoluiu. Qual é a conduta? Bom, eu acho que aí deve existir um componente imunológico, Samantha. Eu acho que você precisa passar por esse tipo de estudo, né? Avaliar a sua atividade NK, avaliar o seu perfil de células, desculpa, o perfil de citocinas intracelulares e eventualmente até fazer um estudo da sua tipagem KIR, né? Eu acho que são esses os estudos que você talvez devesse fazer, né? Além de, obviamente, estudar os componentes de trombofilia, que como eu já acabei de comentar, né? E aí, vamos ver, a Thaís está perguntando aqui, ela tem HLA-C, C2, na mãe, KIR-AA, sêmen de banco, como ir para a TEC tranquila? Não é muito fácil, né, Thaís? Eu acho que você deve ir para uma TEC com o uso de medicamentos específicos para tentar diminuir a resposta negativa imunológica. Negativa no sentido de uma inibição imunológica. Porque a gente tem que imaginar o seguinte, você vai ter pelo menos no seu embrião uma manifestação do C2. A gente não sabe como é banco de sêmen se vai existir C2 no embrião. É uma pena porque ainda os laboratórios não fazem a tipagem do HLA-C do embrião, né? Isso seria o ideal, porque a gente conseguiria saber se você estaria transferindo um embrião geneticamente normal, portador do C2, ou se ele seria geneticamente normal e teria, por exemplo, C1, que aí não seria de nenhuma preocupação para você. Mas isso não está disponível ainda na clínica, nem na atividade de pesquisa. Os laboratórios simplesmente não estão preparados para fazer estudo da tipagem HLA-C em material embrionário. Pode ser que isso venha a ser alguma coisa a ser feita no futuro, que quem sabe a gente vai chegar lá um dia e vai poder transferir o embrião com muito mais segurança, né? A Vivi está perguntando o seguinte, ela fez uma transferência em D5, que deveria ser então blastocisto, de 2 embriões e teve um aborto espontâneo 2 semanas depois da transferência de um e 2 semanas depois o segundo embrião. Tem que fazer algum exame específico para a próxima transferência ter sucesso? Vivi, eu sugiro que você faça a biópsia embrionária, né? Essa é pelo menos a coisa inicial que eu sugeriria para você fazer, além de todo o restante que você tem como colocações do que eu fiz aqui, né, a respeito da parte imunológica, a respeito da parte de trombofilia, mas acho que o mínimo que você deveria fazer é uma biópsia embrionária antes de uma próxima transferência. O Dr. João Câmara me pergunta, as células NK são responsáveis pela eliminação de um embrião defeituoso também? Pode haver um componente imunológico, porque às vezes o sistema imunológico não está sabendo se o embrião tem um problema genético que vai ser eliminado. Mas a natureza, quando está frente a uma gestação que tem um comprometimento significativo do ponto de vista de conteúdo genético, ela cuida de automaticamente inibir
o desenvolvimento dessas células e a gravidez acaba se interrompendo espontaneamente. Acho que a sua pergunta é importante porque às vezes os pacientes têm 1, 2, 3 perdas e elas fazem o estudo de um embrião e esse embrião tem uma questão genética. Não dá para a gente afirmar que esta perda genética foi essa causa genética que está se manifestando nessa gravidez que foi estudada é a mesma que aconteceu nas outras. Então é muito mais importante a gente fazer um estudo global de tudo para poder definir se existe ou não aí uma questão genética, né, a ser responsabilizada, mas eu acredito que haja aí algum outro componente que deva ser tratado. Juliana pergunta que marido com baixa motilidade, recomenda-se FIV ou inseminação? Juliana, se você estiver completamente normal, só a baixa motilidade, a princípio seria uma razão para a gente indicar uma inseminação. Só se você não conseguir engravidar na inseminação é que a gente vai pensar na fertilização, mas basicamente se pensando, o lado feminino está tudo estudado, está tudo ok, o marido tem só baixa motilidade, não tem uma alta fragmentação, né, não tem uma baixa concentração, e tem pelo menos uma boa morfologia de Kruger, o seu caso seria para inseminação, né? A Clarice perguntou, o teste era muda com ciclo natural com ciclo artificial? O teste não, o que muda é a maneira pela qual você colhe. Quando você faz o ciclo natural, você tem que observar a partir da data provável da ovulação. Então, quem está fazendo o ERA com ciclo natural tem que estudar muito bem quando ocorre a ovulação. Isso é possível através de exames de sangue ou através daquele teste que se faz, né, para saber qual que é o pico do LH. Geralmente se associa aí também com a visualização pelo ultrassom, para saber quando que o óvulo está no ponto mais provável de eclodir e acontecer a ovulação. Então você marca o tempo exatamente de 120 horas depois daquilo que você considera que a mulher ovulou para colher o teste. E no ciclo artificial, você marca 120 horas a partir do momento que você inicia a medicação de progesterona. Então é assim que a gente utiliza a marcação do tempo para poder fazer o teste do ERA, né? A Jussara diz o seguinte, ela fez 2 FIVs e teve problemas com a maturação dos óvulos mesmo com medicamento. Bom, Jussara, aí nós precisamos saber como é que está a sua reserva ovariana. Se você teve essa questão com os óvulos nas 2 vezes, é provável que exista aí uma questão ligada à sua reserva ovariana, e aí isso, dependendo da sua condição, seria o caso da gente pensar numa ovodoação, né? Ou tentar eventualmente mudar o tipo de protocolo que você usou para se conseguir um bom resultado. Mas precisaria ser um estudo um pouco mais aprofundado para a gente poder te responder com um pouco mais de segurança do que fazer, né? E a Clarice perguntou aqui, adenomiose perto do endométrio, ela fez 2 TECs com bloqueio, posso fazer um terceiro com ciclo natural? Pode, se a sua adenomiose já respondeu bastante a partir do bloqueio, eu acho que você pode tentar com ciclo natural ou até com ciclo artificial, qualquer um dos dois, né? Mas o importante é ter uma boa resposta de bloqueio antes e aí depois liberar você para poder fazer o ciclo, seja ele natural ou com a reposição. A Lavínia pergunta também se eu faço ressonância para ver o endométrio. Olha, para ver endométrio não, viu? Eu acho que para ver miométrio, para ver se tem uma adenomiose, sim, para ver se tem algum componente de mioma que possa atrapalhar, sim, Lavínia, mas acho que para ver endométrio nada como uma esteroscopia. Eu acho que ainda é o teste que vai me dar um resultado muito mais palpável do que apenas um exame de imagem. E a gente visualizar o endométrio, eventualmente fazer uma biópsia do endométrio, nos dá uma condição muito mais segura para poder ter certeza a respeito do resultado do que só uma ressonância, tá bom? Clarice, o que fazer para melhorar a qualidade dos óvulos espermatozoides? Isso é uma coisa muito importante. Primeira coisa é a gente pensar que a coisa mais significativa que você pode fazer é ter uma boa qualidade de vida, que significa uma vida com atividade física, com boa alimentação, né? Uma alimentação que te forneça aquilo que a gente fala da meditação, a alimentação do Mediterrâneo, né? Que tem uma pequena quantidade de carnes vermelhas e que tenha bastante grãos, que tenha bastante frutas, verduras, legumes, né?
e massas, etc. Então, isso está bem equilibrado na dieta mediterrânea. Então, se você conseguir manter essa boa alimentação e ter uma boa qualidade de vida, você já faz uma grande coisa para você mesmo. Claro, a gente só não consegue melhorar a qualidade dos óvulos quando a mulher está muito perto da fase já do climatério, quando ela já tem uma idade mais avançada e especialmente quando o antimileriano está muito baixo. Aí já a gente consegue melhorar. Existem algumas estratégias aí, por exemplo, a coenzima Q10, né? A nossa nutricionista tem bastante experiência com isso, ela tem visto bons resultados, mas é difícil a gente ter certeza de que a gente vai conseguir melhorar a qualidade a partir do momento que exista uma queda importante do antimileriano e da reserva ovariana. Oi Marcela, tudo bom? Você está me perguntando como é que a gente avalia a qualidade dos óvulos. Isso é difícil, Marcela. A gente só consegue avaliar o óvulo depois que ele foi fecundado. A mesma coisa que o espermatozoide. O espermatozoide a gente consegue um pouco melhor, não aquele espermatozoide, você consegue avaliar o pool de espermatozoides, mas a gente só consegue avaliar geneticamente um óvulo depois que ele está fecundado. Claro, num procedimento de fertilização, a hora que o embriologista recebe o material, né, ali que a gente acabou de colher, ele olha o óvulo e ele fala, puxa, esse óvulo está com muita fragmentação, esse óvulo não está com uma qualidade muito legal. Às vezes, na hora que é feito o processo de injeção do espermatozoide dentro do óvulo, né, da ICSI, às vezes existe uma ruptura da cápsula ovular e a gente perde o material. Então tem uma série de coisas que acontecem na fertilização. Só a gente, assim, clinicamente, como é que eu vou avaliar se a mulher tem bons óvulos ou não? A gente indiretamente pensa a partir da medida do antimileriano. Ela dá uma ideia para a gente dar qualidade. Mas também não é uma coisa assim, 100% segura, né? A gente às vezes se surpreende de mulheres que têm um ótimo antimileriano e aí chega lá na frente, a hora que a gente vai fazer o procedimento, a gente cai de costas e vê que não teve nenhum resultado satisfatório. E a Priscila está me perguntando, o que fazer depois da transferência? Repouso? Quantos dias? Alimentação? O que tem que evitar? Olha, Priscila, na nossa prática a gente não recomenda repouso. A gente pede no dia da transferência só para que a paciente diminua um pouco a atividade física, né? Mas ela não precisa ficar deitada na cama, não. Isso a gente não recomenda para ninguém, porque, aliás, é uma coisa que eu acho que é bem prejudicial emocionalmente. Não faz bem para ninguém ficar de cama quando a gente não está doente. E uma transferência embrionária absolutamente não é uma situação que você deveria se sentir doente. E aí, a gente só pede para que a paciente não faça uma atividade física do tipo ir para academia, levantar peso, correr, né, coisas de impacto, e também atividade sexual, até pelo menos que ela faça o teste de gravidez. A hora que faz o teste de gravidez, aí a gente dá uma enrolada e empurra mais um pouco a questão de evitar a atividade sexual ainda e a atividade de academia, até ter um pouco mais de segurança que a gravidez vai ter uma boa evolução. Isso a gente vai ter mais segurança e mais certeza lá pela 8ª semana, 10ª semana, que a gente começa a falar, bom, agora realmente a coisa vai em frente. Aí a gente já é bem mais liberal e pode deixar, então, que as mulheres voltem a ter uma vida praticamente normal, né? Normal de grávida, claro. Por que a gente fala normal de grávida? Porque tem algumas coisas que você deve evitar na alimentação, né? Eu tenho aprendido muito com a nossa nutricionista, a Carita, que, por exemplo, café é uma coisa que tem que ser evitada, né? Chás devem ser evitados. Obviamente a gente já sabia que bebida alcoólica não estava recomendado, né? Nem precisei aprender com a Carita isso, eu já tinha aprendido antes. Mas a gente deve manter uma alimentação leve, né? Uma alimentação baseada bastante em verduras, frutas, né? Sucos naturais, né? Evitar açúcar em excesso, evitar gordura, evitar frituras, né? Coisas de uma alimentação mais natural, né? E mais balanceada, né? Uma alimentação mais leve. Isso que a gente deveria buscar. E evitar esses componentes que a gente sabe que tem um efeito negativo, que seriam o álcool e o café, obviamente, né? E evitar também medicamentos desnecessários, né? Use apenas aquilo que o seu médico te recomendar. Bom, gente, a gente já passou de 1 hora,
A gente está feliz, o pessoal, inclusive, aqui está cumprimentando alguns colegas do Instituto. Ainda tem uma perguntinha aqui da Sara, dizendo que quando uma mulher está quase ovulando com um folículo de 20 milímetros, tem chance do óvulo sair imaturo? Tem chance sim. Às vezes a gente é pego de surpresa, fazendo uma punção, colhe lá uma série de quantidade de uma boa quantidade de óvulos, mas às vezes, a hora que a gente vai ver, os óvulos não estão de boa qualidade. Então não é sempre que a gente, a partir do tamanho do folículo, que a gente tem certeza da qualidade ovular. Eu vou dar mais uma buscada se tem mais alguma perguntinha, senão eu já vou começar a me despedir de vocês todos, primeiro agradecendo a todos vocês que estavam aqui, falando com a gente, enviando suas perguntas. Eu peço que vocês, por favor, encaminhem para as pessoas que vocês conheçam, para os colegas e amigos que possam aproveitar essas coisas que eu comentei aqui, e que a gente está aqui à disposição no Instituto, então, para poder fazer uma avaliação de quem desejar, ou, enfim, de poder responder alguma pergunta que vocês tenham a partir desses temas que a gente acabou abordando. Escrevam, por favor, a gente está disponível para responder, desde que não seja uma consulta médica inteira. Mas vai ser um prazer poder ter contato com todos vocês. Então, muito boa noite e um abração a todos, e que a gente se mantenha saudável e feliz e buscando uma coisa bem positiva para as nossas vidas. Boa noite a todos, então.